Bom pessoal, olá a todos. Agora vamos continuar aqui nossa análisezinha de Ezequiel, né? Que eu interrompi para falar de outros temas. Mas é bom que o canal tem bastante variedade de assuntos, né? E como é final de mês eu tenho que postar mais temas, né? Por causa do algoritmo do YouTube. Então vamos lá, mais uma análise. Esse vídeo aqui vai ser um pouco delicado, principalmente para os amigos judeus. Mas a gente vai acabar descobrindo uma coisa muito interessante. Então quem puder já deixa o like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, engajamento. Então vai ser muito bom. Vamos lá. Aqui no capítulo 14 de Ezequiel, ele menciona duas vezes Daniel, que ele fala assim, ó: ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas suas almas, diz o Senhor Deus. E aqui no versículo 20 ele fala: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça. Eu fui procurar uma imagem ilustrativa, eu achei que acho que é de um site evangélico, que fala assim, ó: homens históricos, preste atenção, ó, segundo esse blog, esses homens eram históricos e heróis da fé: Noé, Daniel e Jó. Ezequiel, atuando como profeta no campo, foi contemporâneo de Daniel, que atuou na corte babilônica. Ele reconheceu o livro, olha como ele coloca aqui, ó: Ezequiel reconheceu o livro de Daniel. Nem o judaísmo mais tradicional tem Daniel como profeta, mas segundo esses evangélicos, sim, Ezequiel reconheceu o livro e a veracidade de Daniel como personagem histórico na galeria dos heróis da fé, e junto a Noé e Jó. Aí, pessoal, nós temos dois probleminhas aqui, né? Primeiro, Ezequiel não está mencionando Daniel como se fosse uma pessoa real, porque Daniel e Ezequiel, eles estavam ambos no cativeiro da Babilônia, segundo os seus livros. Ezequiel estava ali junto ao rio Quebar, ele tem contato com os outros exilados, até com profetas exilados, né, que ele menciona aqui no livro dele, mas em nenhum momento ele menciona nenhum contato com Daniel. Então, se Ezequiel estivesse falando de uma pessoa real, Daniel, ele mencionaria, nem que seja uma vez, algum contato com Daniel. Estive eu junto com Daniel, perto do palácio, do sol, não sei o que, quando a palavra do Senhor veio a mim. Um exemplo hipotético. Não. Aqui ele está mencionando personagens que são apenas arquétipos de pessoas justas: Noé, Daniel e Jó. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético para vocês aqui rapidinho. Se bem que eu já falei disso no canal. Digamos que eu fale assim para vocês: olha pessoal, o Silvio Santos tem o toque de Midas. Tudo que o Silvio Santos toca vira ouro, ele tem o toque de Midas. Eu estou dizendo que o Silvio Santos é uma pessoa de sorte, próspera, que tudo que ele faz dá certo. Agora, quer dizer que Midas é real? Não, Midas é só um personagem mitológico de um rei que tudo que ele tocava virava ouro. Mas eu posso usar Midas como um arquétipo de sorte, de fartura, de ouro, de fortuna. Então, quando uma pessoa é muito sortuda, a gente costuma dizer: essa pessoa tem o toque de Midas, tá bom? É a mesma coisa aqui. Ezequiel está usando esses três personagens aqui como arquétipos de pessoas justas: Daniel, Jó e Noé. Não quer dizer que eles sejam reais, porque se fosse, pelo menos o Daniel, ele teria pelo menos um encontro com o Daniel, porque eles estariam juntos lá no cativeiro da Babilônia, mas você não vê menção a isso. Então, são só arquétipos, tá bom? E fora que aqui eles colocam livro, Ezequiel não fala de nenhum livro de Daniel. O livro de Daniel ele só é concluído no período Seleucida, tá? E é por isso que Daniel não é considerado profeta, nem pelo judaísmo, tá? Aliás, só pelos cristãos, né? Pelo judaísmo não. Agora vem a parte polêmica aqui do vídeo, né? Aqui no capítulo 16, Ezequiel fala assim, ó: e dize, assim diz o Senhor Deus. Então aqui quem está falando é o próprio Deus, segundo o profeta, né? Que está transmitindo uma palavra para o profeta. A Jerusalém. Então essa palavra é destinada a Jerusalém, ao povo judeu. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Então ele está dizendo que Jerusalém, a origem de Jerusalém é lá da terra dos cananeus. Inclusive eu verifiquei aqui no Bible Hub, né, os termos, é exatamente isso que a tradução está dizendo. Não é muito diferente, é natividade, é origem. Quer dizer que Jerusalém se origina a partir da terra dos cananeus. Tá até o termo Eretz aqui, Eretz dos cananeus. O teu pai era Morreu e tua mãe Eteia. Então o autor está dizendo que a origem de Israel é lá dos cananeus. Tanto que aqui ele continua dizendo assim, ó: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. O que ele quer dizer com isso? Aqui seria cordão umbilical, né, no caso. Ele quer dizer que Israel ainda mantinha práticas pagãs, né, de culto a outras divindades, como por exemplo aquele que eu mostrei no vídeo aqui, os terafins, que eram pequenos ídolos domésticos. Ele está dizendo que isso vem dos cananeus. Inclusive, se vocês pesquisarem a religião dos cananeus, a primeira coisa que vai aparecer é isso:
são aqueles terafins. Então ele está dizendo que não foi cortado o cordão umbilical. Quando Israel nasce como um povo separado, eles ainda tinham esse laço que fazia eles permanecerem na idolatria. Então é isso que o autor está dizendo, que eles eram filhos dos cananeus. Ó, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem voltas em faixa. Quer dizer que eles surgiram meio que misturados ainda com a cultura e religião cananeia. E tem, pessoal, essa teoria que alguns teólogos defendem por aí. Eu acho que o professor Oswaldo é um deles que defende, né, que a origem de Israel seria os cananeus. E não Ur dos Heteus, como fala lá de Abraão, que Abraão saiu de Ur, dos Heteus, não sei o quê. Alguns acham que não, acham que eles saíram dos cananeus. E os hebreus acabaram mudando um pouco a história, para dar a entender que não, que eles eram só inimigos, né, dos cananeus. Eu dei uma pesquisada aqui, olha o que eu achei aqui, ó. Vou ler para vocês. O trecho do livro do Gênesis, na Bíblia hebraica, conhecido como Tabela das Nações, descreve os cananeus como descendentes de um ancestral comum, chamado Canaã. Um ancestral comum de quem? De todos os povos, ali no caso, né, que seria de um dos filhos de Noé, né, que seria Canaã, e não de Sem, de onde viriam os semitas, que em hebraico é Canaã, afirmando Gênesis 10, 15 e 19. Então, ó, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os judeus seriam dos semitas, de Sem. E Canaã, segundo aqui a Tábua das Nações, gerou outros povos, ó. E Canaã gerou a Sidom, o primogênito, a Et, e ao Jabuseu, ao Amorreu, ao Amateu, depois se espalharam pela família dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zebolim até Laza. Então esses seriam os povos que o Cã gerou ali segundo a Bíblia, a família dos cananeus. O estudioso bíblico Richard Friedman argumenta que este trecho do Gênesis, que mostra a origem dos cananeus, teria sido escrito pela hipotética fonte sacerdotal. O que é isso, pessoal? É aquela teoria das fontes, de que 4 tradições diferentes compuseram o Velho Testamento: a javista, eloísta, deuteronomista e a sacerdotal. Então esse estudioso aqui, ó, Richard Friedman, ele acha que esse trecho aqui do Gênesis que a gente acabou de ler foi criado por sacerdotes, ou seja, pós-cativeiro babilônico. Já seria também pós-Ezequiel, que nós estamos lendo agora. O Sidom, mencionado pela tabela como primogênito de Canaã, tem o mesmo nome que a cidade litorânea de Sidom, no atual Líbano. Esta cidade dominava a costa da Fenícia e deteve a hegemonia sobre diversos grupos étnicos que pertenciam à terra de Canaã. Populações cananitas teriam habitado da mesma maneira os litorais do Mediterrâneo, onde mencionado ali em Josué, incluindo a Fenícia, que é mencionada ali em Isaías, e a faixa de Gaza, Filisteia, que é mencionada em Sofonias. E habitaram também ao mesmo tempo o Vale do Jordão, que é mencionado aqui em Josué 11:3, Números 13:29 e Gênesis 13:12. De acordo com o livro dos Jubileus, a conquista israelita de Canaã, bem como a maldição, é atribuída à sua recusa de se unir aos irmãos mais velhos nas terras de Cã, além do Nilo, preferindo ocupar as terras herdadas por Sem, no lado oriental do Mediterrâneo. Então aqui no lado oriental do Mediterrâneo eram as terras ocupadas por Sem, e os cananitas começam a habitar essas terras. Eles se recusam a habitar as terras dos irmãos mais velhos deles, que seriam além do Nilo. Um dos 613 mitzvot, mais precisamente o de número 596, prescreve que os habitantes das cidades que formavam as 6 nações cananeias, tal como é mencionado em 7:1, com exceção dos Girgazeus, deveriam permanecer vivas. Enquanto a Bíblia hebraica contrapõe os cananitas, que é o que nós temos aqui na Bíblia, etnicamente os antigos israelitas, estudiosos modernos, consideram o reino de Israel e Judá um subgrupo da cultura cananita, que nem eu mencionei, até acho que o professor Oswaldo é adepto dessa teoria. Tanto com base na arqueologia, que eles encontraram evidências arqueológicas que podem corroborar com essa hipótese, quanto na linguística, porque muitas coisas da língua hebraica é semelhante aos cananeus. Então, baseado nessas hipóteses arqueológicas e linguísticas, alguns estudiosos acham que os hebreus, na verdade, eram cananeus. Eles saíram dos cananeus. E como o livro de Ezequiel foi escrito ali no cativeiro da Babilônia, ou seja, Ezequiel é antes dessa tradição sacerdotal, o autor parece que dá uma falhada aqui, como é que eu vou dizer, uma gafezinha aqui, ele acaba mencionando isso. Porque ele fala aqui, ó, tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. O teu pai era um amorreu, que era uma das famílias cananitas, e a tua mãe Eteia, da família também dos cananitas. Então, dá a impressão que na época de Ezequiel, eles tinham essa concepção, de que os hebreus vieram dos cananeus. Tá bom?
Agora, analise aí, tirem suas conclusões. Isso aqui também pode ser um tema muito bom para um amplo debate, tá? Para a gente argumentar, analisar. É um tema muito interessante. Então analise aí e tirem suas conclusões, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, que vai estar ajudando. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.